Bom, meu nome é Thaís Lopes, eu sou a presidente do grupo Família Autista de Rio Claro. Esse grupo ele se formou de pais e familiares de autistas para lutar por políticas públicas, né? Tão importantes, diagnóstico precoce e toda a equipe multidisciplinar, que é bem deficiente no município. Esse grupo ele foi formado anteriormente, há um ano atrás. Aí alguns membros saíram, então isso deu uma desunida no grupo, que retornou há uns 3 meses. Que hoje está bem mais firme, com bem mais pais. Com isso a gente conseguiu trazer o evento, parceria com vereadores, com apoio de faculdade. Então a gente conseguiu trazer informação, a grande maioria que procurou foram professores. Então isso é muito legal, a gente saber que a comunidade está querendo informação, está atrás, que é o que a gente quer mesmo. Eu, enquanto professora, tinha já vontade de fazer um grupo que acolhesse familiares e educadores. Mas com a vinda do meu filho autista, eu fui sentindo na pele a falta do acolhimento, quando a gente recebeu o diagnóstico, a falta do carinho mesmo, daquela coisa do caminho a seguir, né? E eu bati muito a minha cabeça, a gente morreu na praia literalmente várias vezes, e eu quis ajudar outros pais a não percorrerem o caminho errado. E aí, com essas mães, né, que também sentiram a necessidade, quiseram se unir a mim, a gente começou, fez 5 anos agora, e o grupo foi crescendo, né, foi aderindo mais pessoas e as necessidades também das pessoas foram crescendo. Então nós queremos fazer este ato para se começar a ter a conscientização do trabalho. E também por ser um tratamento muito caro, muitas pessoas não têm condições. Então nós temos que ter parcerias para desenvolver essa atividade, essas políticas públicas aqui em Rio Claro e talvez possível na região. Como, por exemplo, o Ricardo Izar. A importância é dele estar fazendo projetos que possa ser votado dentro do Congresso com maior rapidez. Isso virá lei, virá o sonho e uma realidade de todas essas mães que estão aqui presentes. Hoje nós tivemos aqui todos os profissionais, uma rede multidisciplinar para que possa fazer esse atendimento. Então eu peço realmente assim de coração, como vereadora, como avó de um autista, que nós políticos possamos começar agora a pensar cada vez mais na inclusão do autista dentro do seu município. É difícil até para a gente que trabalha, eu trabalho muito na rede pública, o diagnóstico é até complicado muitas vezes, porque quando é de moderado a grave, a gente consegue até fechar o diagnóstico nas consultas, ali no acompanhamento. O espectro leve ou atípico, a gente precisava ter uma avaliação mais complexa, mais detalhada, que seria uma avaliação neuropsicológica, e muitas vezes a gente não consegue pela rede pública, e isso dificulta muito o diagnóstico. Acho importantíssimo um evento como esse, para esclarecimento mesmo, né, do autismo, das dificuldades que os pais enfrentam, e eles se sentirem à vontade para expor essas dificuldades e até mesmo se sentirem com uma esperança a mais, claro, e ir atrás, né, dos seus direitos e do acompanhamento dos seus filhos da melhor forma possível. Mas a gente foi ouvir mesmo falar em autismo com bastante propriedade anos depois, em 1943, quando o Léo Kanner também começou a estudar um grupo, e ele foi buscar as referências e percebeu que esse grupo tinha também um isolamento. E aí eu uso muito a minha experiência com os meus 2 filhos. A minha história começou com um diagnóstico precoce da minha filha Helena, de 8 anos, que tinha uma má formação fetal. A gente percebeu aos 6 meses de idade, e através de uma ressonância magnética nós descobrimos que ela tinha uma hipoplasia do verme cerebelar, que é responsável pelo equilíbrio e comprometeu a parte motora da Helena. Mais tarde veio o diagnóstico de autismo, e nessa época eu já comecei a estudar o transtorno e qual a forma que, enquanto família, podia contribuir para o desenvolvimento dela. Eu parei a minha carreira, dei um stop na minha carreira e me dediquei integralmente a Helena. Na segunda gravidez,
a gente não tinha um planejamento, né, para esse segundo filho. Ele nasceu bem, se desenvolveu bem até 1 ano, e com 1 ano a gente percebeu alguns comportamentos característicos do autismo. A partir desse momento de muita busca, muito estudo, participei de muitos congressos, workshops e conversei com especialistas fora do Brasil, me mudei para Santos e percebi uma necessidade de levar para a Baixada Santista tudo isso que eu estava ouvindo, tudo que era atual, inclusive quando a gente fala de genética, no Brasil a gente não tem essa cultura. E organizei o primeiro encontro sobre aprendizagem e autismo na Baixada Santista em 2015, quando nasceu a Chacura e Chacura Educações e Diversidade. A Chacura é um bebê que está nascendo, engatinhando, onde a gente promove pelo menos 2 a 3 eventos ao ano, um maior, que aí a gente traz diversos profissionais de fora para falar na Baixada Santista, e a gente faz um ciclo de palestras. No último dia 27, a gente realizou o primeiro encontro internacional sobre autismo, atualidades e aprendizagem, onde foram 7 palestras. Nós tivemos uma videoconferência do Dr. Alisson Motri, que hoje é a nossa referência em pesquisas genéticas fora do país, de um especialista em psiquiatria, que é o Dr. Francisco Assunção, de uma especialista em comportamento, a doutora Giovanna Escobal. E esse é nosso trabalho, propagar e levar para a Baixada Santista outros lugares, outros municípios, o que tem de mais atual hoje dentro do transtorno. E eu virei super fã da Tismo, né? Que é o primeiro laboratório no Brasil, coordenado pelo Dr. Alisson Motri, lá da Califórnia, e uma equipe aqui no Brasil, composta também pela doutora Graciela Pignatari, que deu uma brilhante palestra para nós em Santos, e onde eles trazem para nós a importância desses estudos, dessas pesquisas, do avanço em exames, para que a gente consiga construir um banco de dados no Brasil, para que esse banco de dados seja alimentado e a gente tenha números para a gente poder buscar recursos para investir mais nas pesquisas no nosso país e, quem sabe, chegar realmente à descoberta efetiva do gene ou genes, que hoje são estudados mais de 300 genes causadores do transtorno.